La ley universal de la locomoción no puede... E nós vamos ouvir agora, né, as palavras de um dos membros do Conselho da Falconi, já está aqui conosco. Ele é graduado em Economia e História pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, cursou o programa de mestrado em Relações Internacionais da Universidade de Yale e Honors President Management Program da Universidade de Harvard. Atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding, sócio e co-presidente da Cambuí Investimentos, conselheiro da TOTUS e membro do Conselho Orientador da Fundação OSESP e membro do Conselho Deliberativo do INSPER. Então, seja bem-vindo, Pedro Moreira Salles, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado aqui pelo convite e a honra de estar abrindo esse evento. Eu devo dizer, bom, primeiro nunca estive num palco redondo, então peço desculpas que estão atrás, que eu não vou poder virar. E dizer também que eu estou aqui meio num golpe do Matheus, que me ligou um dia desse e me mandou um recado, queria falar comigo sobre esse evento. E eu fiquei muito preocupado, falei, ele vai pedir para eu ir lá e ficar falando durante 1 hora e tal. Não é um bom momento para isso, hein? E aí eu liguei para ele e falou, não, queria te pedir se você poderia apresentar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu peguei isso no ato. Eu falei, bom, facílimo, eu vou lá, digo com vocês, presidente Fernando Henrique Cardoso, e desço. Não tem muito o que falar, né? Aí ontem eu fui ver o programa e eu vi que eu tinha 15 minutos. Aí eu gelei. Aí eu liguei para ele e falei, é isso mesmo? Tem que falar 15 minutos para apresentar o presidente Fernando Henrique Cardoso? Ele falou, não, você tem que falar sobre isso. Eu falei, bom, então vou pegar o currículo dele e vou tentar ler em 15 minutos. Provavelmente não vai dar, mas eu posso tentar isso. Aí ele disse, não, isso também não vale. Você tem que falar algumas coisas sobre o momento e sobre por que nós convidamos o presidente Fernando Henrique Cardoso para falar no nosso evento. Então, eu comecei a pensar sobre o assunto. Disse, bom, por que convidar, né, Fernando Henrique Cardoso para falar aqui no Movimento Falconi nesse momento? E, obviamente, a resposta óbvia, imediata, seria, bom, pela liderança que é, pela importância que ele tem nesse momento tão delicado da vida brasileira. Mas por que ele tem essa importância? Será que ele tem essa importância porque foi presidente da República, porque foi ministro da Fazenda? E aí me ocorreu, não, porque ele lidou, há 20 e tantos anos atrás, com um problema que não é muito diferente do problema que nós estamos enfrentando hoje. As condições eram outras, a explicitação do problema era outra, mas, na essência, era um problema do financiamento do Estado brasileiro. O que era a inflação? Que foi o alvo e é hoje ainda lembrado como o grande êxito do Plano Real, que era o fim da inflação. A inflação, ela não é causa, ela é efeito. E, aliás, os planos todos que vieram antes do Plano Real erraram porque trataram a inflação como se causa fosse do problema e não efeito. Então, cada um, à sua maneira, inventou um truque, começando com o cruzado, eliminou a inflação por algum tempo, mas, na verdade, a inflação ressurgia. E ela ressurgia por quê? Ela ressurgia porque o equacionamento do Estado, do seu financiamento, não estava resolvido. O Brasil se acostumou, né, com a invenção da correção monetária, né, obra brilhante, né, de Bulhões e Roberto Campos nos anos 60, gerou uma enorme anestesia, uma enorme complacência em relação à inflação. E por trás dessa complacência, o Estado foi assumindo responsabilidades, foi crescendo, mas ele não conseguia se financiar. Foi se financiar internamente, foi se financiar externamente, e quando veio a crise da dívida externa, não tinha como fechar a conta. A maneira de fechar a conta foi a inflação. A indexação, como eu disse, anestesiava a reação. A correção monetária de balanço, de alguma maneira, né, inibia a reação do empresariado, do setor produtivo. A reindexação salarial dos setores organizados também evitava grandes reclamações do setor, né, do trabalho, e com isso fomos convivendo com uma inflação que, para resolver o problema do Estado,
e, por causa da sua indexação, se tornava cada vez maior. E os prazos foram encurtando. Os reajustes eram anuais, viraram semestrais, viraram trimestrais, viraram mensais. E a grande sacada, aliás, do Plano Real foi a superindexação. Foi a moeda que se reajustava diariamente. Então, só para lembrar, e aí a minha historinha volta para 1990, aliás, para 89, em 89 a inflação chegou ali por volta de 1.500%. Veio o governo Collor, que disse que tinha uma bala, né, para matar o leão, e, infelizmente, que nem aquele dentista americano, ele matou o leão errado. A inflação voltou muito rapidamente, né, e 2 anos depois, a inflação já estava em 2.500%. 1992, 93, Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda. Foi o 6º ministro da Fazenda do mandato Collor-Itamar. Né? Tínhamos tido Zélia, depois Marcílio Marcos Moreira, depois Gustavo Kraus, depois Paulo Haddad, Eliseu Rezende, e aí veio Fernando Henrique Cardoso. Com um plano que não só instituiu o truque, que era esta superindexação, mas muito mais do que isso, se preocupava com o efeito posterior ao truque. O Plano Real é lembrado como o plano que acabou com a inflação. Devia ser lembrado como o plano que repensou o papel do Estado. Fernando Henrique deixa o Ministério da Fazenda para se lançar candidato à presidência da República, e depois dele tivemos mais 2 ministros da Fazenda. Tivemos Rubens Recupero e depois tivemos Ciro Gomes. Ou seja, num mandato de 4 anos, 8 ministros da Fazenda, 4 presidentes do Banco Central. Isso é a explicitação do problema econômico que o país enfrentava, levado para o âmago do governo. E quando vem o Plano Real, né, e Fernando Henrique Cardoso vira presidente da República, ele cuida do resto, ele cuida de repensar o Estado. Como toda empresa com problemas de endividamento, e se a gente pensar o país como uma empresa, era essa a questão, a inflação resolvia o problema do financiamento. Na hora que a inflação desaparece, o tamanho do Estado aparece em toda a sua plenitude. O que se faz? Como toda empresa endividada, vende ativos. Ingressou-se no maior programa de privatização à época no mundo. Né? Fala-se em 70, 80 bilhões de dólares, que foi necessário para financiar a transição. Não foi uma opção ideológica, não, foi um choque de pragmatismo. Ou fazemos isso, ou a inflação voltará. Né? Na hora que você desindexa, como é que você cobre essa diferença? Vendendo ativos. Como é que você garante que a inflação não volta? Criando instituições fortes. Criando um Banco Central que, se não é formalmente independente, agia independentemente. Cria-se o tripé macroeconômico, cria-se as agências reguladoras, cria-se a lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso ainda está aí. Quando termina os 2 períodos de governo, nós tínhamos uma situação fiscal equacionada. E, obviamente, o país podia seguir naquela rota. Infelizmente, na hora que os momentos são muito positivos e os anos seguintes pegaram uma economia mundial muito favorável, as pessoas relaxam. Em vez de continuar cuidando da reforma do Estado, né, se criaram mais direcionamentos que, em cima já do que tinha sido imposto pela Constituição de 1988, foi aumentando o tamanho do Estado. Né? No Brasil, se acredita que você pode legislar o bem-estar, ao contrário de tentar legislar as condições para gerar o bem-estar. E com isso, nos anos seguintes, o Estado foi voltando a crescer. Voltando a crescer porque tem uma questão estrutural que leva o Estado a crescer. E se você não tratar disso, você acaba batendo no problema de financiamento do Estado. E onde é que nós estamos hoje? Nós estamos no problema de financiamento do Estado. E é por isso que eu acho essencial
a vinda do presidente Fernando Henrique Cardoso hoje, porque ele enfrentou, há 20 anos atrás, aquilo que hoje, em condições diferentes, nós estamos enfrentando de novo. Como toda empresa, né, você tinha que gerar um EBITDA para poder se endividar. O EBITDA nada mais é que o superávit primário. Nosso superávit primário veio de 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, e acabamos de apresentar um orçamento onde nós temos um déficit. Esse déficit significa que a relação dívida e EBITDA, que vocês todos conhecem, ela virou absolutamente não financiável. E isso é que traz o risco, né, inerente à nossa situação atual. Né? Um país não quebra, essencialmente, não é como uma empresa, mas ele passa a ter muitas dificuldades de se financiar. E a saída para isso no passado foi a inflação. Felizmente, nós hoje temos instituições, né, que foram criadas ao longo desse período, de novo como o Banco Central, como a agência reguladora, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tentam garantir que a inflação não volte. É óbvio que, enfim, se jogarem isso ao mar, ela voltará. Né? Mas se isso não acontecer, tem que se repensar o tamanho do Estado. Ele simplesmente não cabe mais dentro do PIB que nós temos. E, de alguma maneira, hoje, a dominância não é mais uma dominância fiscal, que ela é, sim, em termos econômicos, o aspecto mais relevante, mas é a dominância política. Lá atrás, houve, de alguma maneira, liderança, coordenação, para se propor um plano que não pensava apenas no curto prazo. Não era band-aid, não era uma sucessão de paliativos. De novo, se fizer analogia de empresas, né, um governo é como uma empresa monopolista. Sempre que dá problema, você sai pela receita. E como é que é sair pela receita? Sobe imposto. Aí você sobe imposto, ajusta tudo, não mexe no que tem que mexer, gasta tudo isso, chega um momento que você encontra o problema de novo. Nós estamos encontrando o problema agora. E, infelizmente, no Brasil, mas não é só no Brasil, só se lida com os problemas quando nós estamos na beira do abismo. E eu quero dizer para vocês que o penhasco é alto e nós estamos bem na beiradinha dele. Então, para explicar como é que nós vamos sair disso, eu queria agora convidar, né, o professor, sociólogo, acadêmico, escritor, articulista, ex-ministro das Relações Exteriores, ex-ministro da Fazenda, presidente da República 2 vezes. Acho que eu vou parar por aqui. Fernando Henrique Cardoso. Por favor, presidente. La ley universal